O assunto do vídeo de hoje é um dos mais polêmicos e delicados que estamos tendo na atualidade, principalmente depois do ocorrido da semana passada, onde um copy trade da B3 desabou o mercado, levando clientes a terem prejuízos de até 140 mil por pessoa. O que eu vou falar aqui não é só o caso em específico como um caso de fofoca, mas vou te falar do que está ocorrendo, de maneira técnica, dos principais erros cometidos por esse copy na semana passada, para que você consiga aprender e evitar, até mesmo nas suas operações. E falar também sobre os principais copies e mais famosos que estão ocorrendo por aí. Esse daqui é um vídeo não é para apontar para uma pessoa em específico, mas para você entender exatamente como é o funcionamento, para não ser só mais uma vítima dessas pessoas. Eu vou te mostrar tudo ocorrido ao vivo no gráfico e os principais erros cometidos por trás da estratégia, para você verdadeiramente entender o que aconteceu. Então já chega deixando aqui a sua curtida, não esquece de deixar seu feedback também nos comentários. É um assunto diferente do que eu costumo trazer aqui, mas quando se trata de mercado, quando se trata de gráfico, você tem que ficar sempre atualizado. Então se inscreve aqui no canal se você quiser acompanhar sempre o que há de melhor por trás da explicação sobre o mercado financeiro. Bora direto aqui. Basicamente, vamos começar primeiro do que ocorreu, né? A gente teve uma movimentação desenfreada, elevada ali próximo às 18 horas na quinta-feira, no dia 26, no dólar especificamente, da nossa Bolsa Brasileira. E a gente vem tendo vários copies famosos por aí, o copy do Ogro com mais de 5.100 assinantes, o copy do Scalper com mais de 4.840. Eu já vou falar detalhadamente sobre isso, mas eu quero te mostrar o que ocorreu nesse dia 26 e vem comigo. Eu deixei aqui aberto o book de ofertas, né? O book de ofertas ele é separado aqui pelo bid e separado pelo ask, ou seja, o interesse dos compradores e o interesse dos vendedores. Quando casa a ordem, a gente tem de fato a movimentação do mercado. Eu já deixei separado aqui ele ali próximo ao horário que ocorreu esses slippage, né? Que eu já falarei e explicarei sobre para você do que ocorreu. Mas foi basicamente essa movimentação aqui ao vivo no mercado. E aqui eu já quero pontuar um principal erro, né, que talvez vocês já não cometam, ou não sei se você comete, mas, cara, operação ali próxima às 18 horas é já algo muito perigoso, principalmente quando você se trata de uma posição muito grande do mercado. Isso porque o mercado você tem que entender que ele tem liquidez, ele tem contraparte. E a gente tem horários onde a gente tem muita liquidez, muito volume e horários que a gente tem menos. Isso é em qualquer mercado, mercado global, geral mesmo. Então sempre a gente vai ter um volume, uma liquidez maior presente ali quando a gente pega a Bolsa de Londres com Nova York, próximo às 10 horas até as 13 horas. Depois, quando chega, cara, principalmente 17 horas, 18 horas, a gente tem um intervalo entre as bolsas ali, então a liquidez é péssima. E aí a gente tem a operação, né, levando os slips, né, nas 18 horas. Ah, Zé, mas a operação foi feita às 18 horas? Não, a operação já vinha sendo construída antes e eu também falarei sobre essa questão. Então vamos ver exatamente a movimentação que ocorreu ao vivo, tá? Eu coloquei aqui o replay no dia, né, 26 do horário ali das 17h59 no dólar. Isso ocorreu, galera, próximo às 18 horas e 18 horas e 20 segundos ali. A gente pode ver que até o momento o mercado está com uma liquidez média, mas uma liquidez relativamente baixa. Olha o que vai acontecer exatamente quando ocorre esses slippage. E aqui eu vou até diminuir a velocidade. Olha só, galera, e olha o mercado que ocorreu. Isso daqui foi o que ocorreu ao vivo. Eu não acelerei, tá num X normal. Olha o mercado. E aí ele entrou em um leilão que a gente chama de leilão por volatilidade, né? Que é basicamente para que serve o leilão. Para quem não sabe, o leilão é nada mais do que uma forma de proteção, né? Igual quando ocorre, por exemplo, o circuit breaker e tudo mais, mas o leilão é normalmente algo mais rápido, né? Então, nesse caso, como o preço ele acabou se movimentando muito rápido e forte por um pequeno intervalo de tempo, a gente entra em leilão. No leilão, basicamente, você pode pendurar ordens, interesse, ativar, cancelar ordens, mas não podem ser ordens executadas durante o leilão, né? Então, isso fica ali basicamente
basicamente, normalmente ali, 2 minutos de leilão, algo assim, para como uma forma de proteção do mercado até, para não gerar aquele pânico desenfreado, algo do tipo. Então imagina, o mercado começa a desabar muito, muita gente vendendo, sem faltar liquidez, ele fica desabando direto. Então é uma forma de deixar algo mais frio, né? E aí depois volta de forma mais racional e tal, um preço mais próximo do justo. E aí ele entrou em um leilão por volatilidade, ou seja, esse leilão daqui não é o leilão que quando o mercado está fechando, é o leilão por volatilidade, porque ele variou muito em um pequeno intervalo de tempo. Então, isso daqui foi uma vela de 80 pontos no dólar, galera, em poucos segundos. E por que isso aconteceu? Isso foi uma grande liquidação, né, dessas pessoas que estavam no COP. E eu vou até puxar aqui a mensagem, né, que foi explicada para você entender. Isso da trader. Errei ao insistir até o fim do pregão, tentando salvar a operação como já fiz antes. Mas após conversa com o Nelogica, ficou claro que o que aconteceu foi por uma condição natural de mercado. Tínhamos muitos contratos por pessoa e na zeragem automática dos 30 mil, faltou liquidez no book. Isso nos forçou a vender mais abaixo, aumentando os prejuízos. Alguns chegaram a perder entre 11 mil e 140 mil. Eu, inclusive. Não houve falha da Nelogica em relação a isso. Para continuar no COP, é necessário recompor o capital para 80 mil. Converse com seus assessores, blá blá blá. Cara, e assim, parece que o COP dela foi deletado, tá? Eu não achei o COP dela entre aqui. Não sei se foi algo temporário ou algo, mas não acha mais. E aí, cara, olha essa ideia. Aparentemente, o COP era recomendado uma margem de 100 mil, né? E aí, por conta desse prejuízo ali quebrando, levando aquela grande liquidação, teria que ser exigido, né, para quem quisesse continuar, mais 80 mil de alocação. Isso porque essa grande margem que ela solicitava no COP, porque o COP realizava médios, né? Realizava preço médio, tipo assim, martingale. E eu vou te explicar o que é isso exatamente, e também os erros que ocorreram na estratégia, mas uma principal coisa que eu tenho dentro do meu operacional, dentro da técnica que eu leio de mercado, que teve aqui, foi, cara, comprar antes de uma piscina de liquidez. Esses fundos nivelados aqui de mercado eram uma piscina de liquidez, isso é um imã, principalmente quando é a favor do mercado, agora que eu mostrei o gráfico para você. Então o mercado vinha de uma grande tendência de queda, então já eram operações contra a tendência e ela também tinha toda essa liquidez presente nesses fundos nivelados, ou seja, o mercado tendia a capturar. Então era muita posição comprada e um horário de baixa liquidez. E aí você pensa, né? Onde que estava com a cabeça sentido? Era uma questão que foi levado mesmo pela ganância. Eu preciso recuperar, eu não posso fechar no prejuízo, eu não posso liquidar. E aí foi até o final do pregão, comprando, aumentando a posição. Quando de fato teve que liquidar, fechar a posição de todo mundo, estopar, não tinha liquidez para aquela grande, né, aquela grande compra que estava ocorrendo. E aí o mercado teve que acelerar, foi pulando, ocorrendo o que a gente chama de slippage, que você pode ver aqui. Eu vou te mostrar agora algumas questões técnicas por trás disso para você entender e também vou mostrar os principais erros que ela cometeu. Primeiro, vamos mostrar aqui detalhado a vela, galera, a vela que a gente teve desses 80 pontos. Basicamente, olha só, quando começou a liquidar as ordens, lá no começo, lá em cima ainda, quando ela foi lá para baixo, começou a faltar. E aí o mercado foi pulando, tentando achar liquidez para encerrar as ordens e não conseguia. Então, por isso, acelerou muito e foi, de fato, para o leilão, tá? E antes de eu te mostrar ainda mais detalhes, vamos pontuar primeiro os principais erros cometidos por ela. E aqui, como eu comentei anteriormente, o papel não é apontar o dedo para fulano, para ciclano, mas de fato te mostrar o aprendizado por trás do erro que você pode ter, tá? Então, a primeira coisa que a gente identifica aqui é não usar stop loss. Tem muita gente que leva o stop loss como um inimigo. Eu não posso tomar stop e tal. Cara, se você não quer tomar stop, você não usa stop, né? Aquela frase. Só que qual que é o problema disso? É que você pode até sair lucrativo na maioria das vezes, só que uma vez que você, quando você não usa stop, não tem um limite de perda, você pode uma vez perder tudo, que foi o caso que ocorreu. Além disso, além de não usar stop loss, que significa você limitar a sua perda quando você está com a leitura errada, é trabalhar com médio, martingale, gale e tudo mais.
Cara, há um grande problema nisso, porque além de você ter errado a leitura, você insiste naquela leitura. E ocasionalmente no mercado a gente vai errar. Isso é algo que é do cotidiano do trader. A gente não estará certo o tempo todo e para isso a gente precisa limitar e ter o ego ali, guardar o ego de lado para de fato falar, cara, eu errei a leitura, vamos virar, deixa eu analisar melhor, deixa eu deixar para um próximo dia. Então isso é algo muito importante. Quando uma pessoa faz um copy, um robô, uma estratégia automatizada com Gale, com martingale, com preço médio, ela está nada mais do que levando um lucro ilusório, porque aquele lucro ele é de curto prazo. Um belo dia pode chegar em que você tenha o azar, como é esse caso que ocorreu, de quebrar tudo, perder tudo. Por quê? Porque o mercado gera uma movimentação grande, pode sair uma notícia, enfim, você tem que limitar suas perdas e trabalhar com a gestão de risco na palma da sua mão. E isso daqui também não teve. Isso aqui são questões técnicas, operacional primeiro. Eu tô falando da estratégia em si utilizada. Vamos falar sobre o sistema do copy. O horário de baixa liquidez também, 18 horas ainda está posicionado. Eu não gosto principalmente de passar das 16h30 ali, às 4h30, né? Já começa a baixar muito a liquidez no mercado e consequentemente você pode ter grandes prejuízos, principalmente se você operar com uma mão maior, que a gente já vai falar sobre essa questão de capacity. A outra é não respeitar o capacity do ativo. Aí você se pergunta, Azia, mas o que é o capacity? Vem comigo que eu vou te explicar detalhe por detalhe. Inclusive, se você estiver gostando desse conteúdo, desse formato, né, te informando melhor tecnicamente, deixa a sua curtida aqui embaixo, tá? Eu já tinha postado um vídeo falando sobre isso lá na minha outra rede do Rios, para vocês que me acompanham mais, e aí eu decidi fazer mais detalhado aqui também nesse canal. E aí, basicamente, o capacity é a capacidade máxima para abrir posições sem afetar significativamente os preços, gerando um slippage. Então, basicamente, todo ativo tem o seu capacity. O índice e o dólar. O capacity, por exemplo, do índice é de 1 a 20, a gente não tem nenhum impacto, normalmente. 1 a 20 contratos, nenhum impacto. 20 a 50 pode ter deslizamento leve, que a gente chama de slippage, vou falar sobre isso, de meio a 1 ponto, pouca coisa, dependendo da hora, ou seja, a hora é importante também. 50 a 100 pode começar a varrer níveis do book em horário de menor liquidez, que foi o que ocorreu com ela. E acima de 100, quase sempre afeta o preço de entrada, principalmente se for ordem a mercado. E tem muita gente que comentou assim, porque a B3 é muito pequena e tal, comparada a Forex, cripto. Galera, a quantidade que tem de posição em um determinado junto impacta muito todos os mercados, né? COPs e tudo mais. Por quê? Porque basicamente a pessoa que entra, ela entra na melhor cotação, por exemplo. Entrei. Aí depois vai mandar para o sistema para copiar e replicar na conta de cada um. E nessa conta ainda vai ter as pessoas que vão entrar atrasadas. Então é como se ela clicasse e falasse, o último que sair apaga a luz, sabe? Por quê? Porque o último que sair, provavelmente ele vai ter entrado até onde bateu o alvo, que é o que está acontecendo, inclusive, com sistemas de scalping, porque, o cara entra ali e ele consegue movimentar o preço por ter entrado junto com um monte de gente. O copy e a conta sinal, ela tem lucro, mas a pessoa que entrou ali, ela é jogada lá no último preço. Então, quando a pessoa está encerrando a ordem no alvo, ela está fazendo a entrada. Então, ela tem prejuízo e se chama slippage. E por isso, muitas das vezes, até se você copiasse alguém lucrativo, você teria prejuízo. Então, tem que tomar cuidado nessas questões, tá? E aí, aqui no mini dólar, que foi onde ocorreu isso, de 1 a 10 sem impacto, de 10 a 20 leve deslizamento, acima de 30, praticamente certo que irá movimentar o preço, a não ser que o book esteja excepcionalmente carregado. Ou seja, aqui é uma questão, galera, que você pode ter uma ideia, tinha mais ou menos 177 pessoas, tá? E ela tava ali com uma média de 186 contratos. Então foi uma zeragem de 30 mil minis contratos, né? 30 mil mini. E, cara, isso é uma posição grande em qualquer mercado. E aí, quando você leva ainda um horário de 18 horas, cara, é um risco, né? Uma coisa que ocorreu bem grande, bem complicada. E o slippage, galera, no português é deslizamento, né? Derrapagem. Então, é quando os preços tem um deslizamento ali, aquela derrapagem em busca de liquidez, que foi o que ocorreu na prática ali que eu mostrei. Eu tenho outro vídeo aqui que eu quero te mostrar, que um amigo do Fluxo, né, o Juqueira, ele me mandou aqui, né, funcionando na prática,
ocorrendo no copy de scalp, né? Olha só quanto book, né? Quantas posições a gente tinha no book aqui. Quando essa pessoa entrar no copy dela, olha quanto que ela vai varrer, porque são, cara, quase 5 mil pessoas. Olha como que ela vai varrer o book, basicamente, usando como vantagem também. Olha só. Olha lá, raspou tudo no book. E aí, consequentemente, essa raspagem grande faz com que o mercado se movimentou rápido, porque teve muito interesse, muita gente entrando junto ali. Só que muitas das vezes o cara ali que entrou por último, o cara que entrou ali no meio do movimento, não teve liquidez para ele é jogado lá em cima, que foi o que ocorreu nessa movimentação de liquidação também. E aí, isso que eu abro um leque para você entender que, cara, copies com 5.100 assinantes, com 4.800 assinantes, isso tem uma dificuldade grandemente para performar na estratégia, porque não é sobre o trader que está aqui ser lucrativo ou não, é sobre o sistema e o mercado em si não aguentar, porque está muito além do capaz. Então, quando ele abre posição de fato, isso mexe muito com o mercado, isso depende da liquidez. Então, por mais que a conta sinal, a pessoa que entra, ela consiga abrir sua posição, as pessoas que vêm copiando posteriormente não. E aí é o que vocês estão vendo muito da galera postando aí no YouTube vários vídeos, resultado do dia X copiando esse copy, resultado Y, é porque essa é a matemática por trás, essa é a questão. Às vezes, mesmo que o copy seja positivo, porque até fez um scalp e movimentou o mercado, você é jogado às vezes muito atrasado. Então, é isso que você tem que entender. O book de ofertas em si, e foi o que fez de fato gerar essa liquidação grande. Isso é um caso, cara, que vai ficar marcado aí, né? Foi uma movimentação de 80 pontos no dólar. Mas, cara, que sirva de aprendizado para quem tá chegando no mercado, para quem... Porque o copy é nada mais do que uma busca por atalho, robôs são uma busca por atalhos. Obviamente, ajuda muitas pessoas que não tem tempo, às vezes, ali para estudar, tem um outro trabalho que se dedica, às vezes, quer uma renda extra ou algo do tipo, mas a questão principal que eu estou comentando aqui não é o erro do sistema do copy trade, não é o erro da plataforma, não é o erro da automatização e de robôs. O erro aqui, principalmente, é da pessoa que está estruturando isso. Tanto que as melhores plataformas de automação hoje em dia, elas não permitem nem entrar um sistema de automação scalping, por exemplo. Elas fazem o limite ali. A quantidade de pessoas tem que ter um limite. Então, essas pessoas colocam 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas no copy, elas estão ligando só para o próprio bolso. Elas não estão ligando em ajudar com o resultado em si. Porque a gente sabe, né, isso é claro, principalmente pessoas muito mais experientes de mercado, que quando a gente, de fato, tem uma quantidade de pessoas muito grande, isso impacta no preço, impacta no nosso mercado, principalmente em horários de baixa liquidez. E você? O que acha do que eu comentei nesse vídeo aqui? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Deixe aqui nos comentários, quero interagir com vocês. E no final, chega de fofoca, você precisa entender realmente como funciona o mercado e o meu objetivo aqui com isso é te clarear, sempre mostrando a verdade por trás do funcionamento de tudo isso. Então já se inscreva aqui no canal, deixe sua curtida e te aguardo nos próximos vídeos.